Caros amigos que nos acompanham através da internet, nossos votos de muita paz. Aqueles eram dias semelhantes aos nossos. Havia terminado a Segunda Guerra Mundial. As imensas feridas não estavam presentes apenas nos edifícios destruídos, em as nações vencidas, mas, sobretudo, na alma da criatura humana. Em toda parte, o crime, a desordem, a desesperança. As vozes que acreditavam na divindade perguntavam: por que, Senhor? Onde se encontra a presença do amor? Em Paris, um homem solitário realizava uma obra de ternura, embora se comunicasse muito mal em francês. Nascido na Holanda, ele se havia dedicado à ação do estudo do Evangelho, conforme uma das várias versões do protestantismo local. E numa certa noite, logo depois que foi assinada a paz, ele retornava à sua residência na grande banlieue, nos arredores da cidade. O metro corria desesperadamente. Eram altas horas e talvez aquela fosse a última viagem do dia. Quando ele saltou na estação terminal, o vento frio trazia neve naquele inverno inesperado em Paris. Ele invariavelmente carregava volumes nos quais estavam os recursos para o atendimento à pobreza, à miséria, à dor. A estação estava praticamente deserta e estava naquele período como local próprio para a criminalidade sem freios. Ele saltou e, reflexionando a respeito da vida, ele percebeu que estava sendo seguido a regular distância. Não tinha medo. Acostumara-se com os desafios. A sua alma gentil e seu coração afável sabiam compreender as problemáticas terríveis do sofrimento humano. Mas uma curiosidade estranha começou a volumar-se-lhe na mente e no sentimento. Estava a menos de 10 metros da grande porta de saída, quando resolveu estugar o passo e olhar inesperadamente para trás. Ele percebeu que aquele estranho vulto tentou ocultar-se por detrás de uma das colunas que mantinha a estação do subterrâneo em paz. Ele então perguntou o que desejava e foi surpreendido pela figura que se lhe aproximava. Era um corpo deformado. Era um homem, ou quase um homem. Claudicava da perna direita. A cabeça normal bamboleava sobre os ombros estreitos. E à medida que se aproximava, disse-lhe: desculpe-me, doutor, perdoe-me. Não desejava assustá-lo, mas tinha medo de aproximar-me. Estes são dias tão terríveis. Pois não, aproximou-se. Estou às suas ordens. O senhor me permite levar o embrulho que carrega? E sem maior delongas, ele ofereceu-lhe aquele estranho pacote e continuou caminhando. E o homem, sem saber calar-se por um momento, prosseguiu na sua litania. Ah, doutor, é tão difícil encontrar alguém que tenha paciência para gastá-la com os desventurados. Olhei para trás
e uma estranha ternura aproximou-se-me do coração e da vida solitária. Ele fazia um grande esforço para caminhar. E logo me lembrei de Deus, porque eu, um homem de mais de 60 anos, tinha um organismo saudável e ele, olhando bem, ainda não completara 30. Mais tarde eu vinha saber que eram muito menos. Estava assinalado por sofrimentos tão característicos e torpes. Diminuiu o passo, ele acercou-se quase cambaleante, pediu licença para segurar meu braço e deixou-se praticamente arrastar. Descemos a escadaria do terminal, quando veio o ônibus que habitualmente me recebia àquela hora quase da madrugada. Era um chofer amigo que fazia a última viagem levando-me do retorno de Paris até a estação terminal. Entramos e ele perguntou, o senhor vai pagar a minha passagem? Pois não. Sorri para ele, sentou-se ao meu lado. O ônibus partiu. Caía um pouco de neve. Parecia que a natureza se fizera um painel maravilhoso para a abertura de uma sinfonia. Ele então abaixou a cabeça quando passávamos na praça principal e perguntou: doutor, o senhor acredita em Deus? Sim, eu sou pastor. Doutor, o senhor acredita em Notre-Dame de la Consolación? Oh, sim, é a mãe de Jesus. Eu acredito na senhora. Ah, doutor, eu encontrei, porque estamos em dezembro, é o mês de Natal. E na minha terra, eu venho da Normandia, afirma-se que na noite de Natal, Notre-Dame de la Consolación sai visitando a altas horas as crianças infelizes do mundo e depositando-lhes presentes de alta utilidade. É verdade. Olhei para a sua ingenuidade, sorri e disse: é verdade. Jesus falou que tudo quanto pedíssemos ao Pai, orando, ele nos atenderia. Aquele desconhecido que me tocava o coração, sem eu saber por qual razão, balançou a cabeça e sorriu. Bem, não era um sorriso, era um esgar, o sorriso dos miseráveis. Depois ele disse: doutor, o nosso encontro não é casual. Eu programei-o, doutor. O senhor naturalmente sabe ler, sabe escrever. Eu não tenho privilégio. Queria pedir ao doutor para fazer-me um grande favor neste mês do Natal. O senhor me poderia fazer uma carta à Nossa Senhora da Consolação, apresentando meu pedido para a Noite Santa? Olhei-o. Ele estava com semblante agora em um sorriso tranquilo de uma criança órfã. E eu lhe disse: mas é claro, o grande problema é que eu não tenho o endereço dela. Mas eu vou colocar no correio, que certamente recebe muitas cartas sem endereço, e de alguma forma encaminha-as. Pois não. O que é que você deseja? Ele disse: doutor, primeiro o meu nome. Eu me chamo Ugolé. Ugolé é um nome muito bonito e me faz recordar minha mãe, quando sorrindo me dizia: Ugolé, meu filho. Eu vinha radioso, quase voando na ternura do coração de minha mãe. E então o que eu desejo é pedir à Nossa Senhora da Consolação um par de sapatos. Automaticamente olhei para os seus pés. Eles estavam calçados por velho par de tamancos holandeses, embrulhados em tecido gasto
e imundo. E lhe perguntei, mas você tem que me dar alguns detalhes, o Goulart. Por exemplo, qual é o número do seu pé? Ah, doutor, eu sou original. O senhor sabia que os nossos pés são diferentes? Todo mundo tem um pé maior do que outro. Eu não. Eu tenho um pé menor do que outro. É curioso, doutor. Não é verdade? Sim, o Goulart. Mas o número, pé direito, 41. Porque ele anda mais. Pé esquerdo, 40. O Goulart, ela terá que comprar 2 pares de sapatos. Não existe um par de sapatos 40, 41. Ah, doutor, mas esse problema já é dela. Eu faço o pedido e ela resolve se for possível. Eu desejei abraçar aquele homem que, afinal de contas, eu percebi que ainda não havia completado 18 anos. Havia nele uma ingenuidade comovedora. Nesse ínterim, o ônibus passava pela minha porta. O chofer parou e eu disse para ele, o Goulart, eu tenho que saltar. Essa é minha casa. Eu sei, doutor. Eu conheço, doutor. Eu resido um pouco distante, na Rua do Bebedouro Velho, número 14, segundo piso, a segunda porta à direita. É um bairro italiano, doutor. O doutor, dá licença eu saltar com o senhor? Oh, mas é um prazer, apesar da hora avançada. Ele me deu o embrulho para poder locomover-se. Descemos. Eu entrei pelo portão de ferro do lado e fui diretamente à parte inferior do edifício, onde eu mantinha sempre, quanto possível, uma lareira acesa para diminuir o frio. Ele entrou também como se conhecesse a minha casa, com uma naturalidade inabitual. Puxou uma cadeira, sentou-se e disse, hoje foi um dia tão difícil, eu estou tão cansado. Doutor, eu não sou miserável, não sou mendigo, não sou desses que andam na rua, eu tenho educação e eu trabalho para viver, eu faço favores e as pessoas me retribuem pagando o meu favor e fica tudo dentro de um ambiente de reciprocidade. Ele era loquaz, falava bem, e eu estava surpreendido de ver que, em verdade, ele não era um desses vagabundos ébrios das ruas de todas as cidades. Doutor, voltando ao par de sapatos, o senhor anotou meu endereço? Rua do Bebedouro Velho? Anotei o Goulart. Mas cuidado, ela deve ir depois da meia-noite, porque lá é um bairro italiano. Imagine o doutor que eu aluguei esse quarto, aonde vivo eu pago com o meu salário. Mas os italianos são tão prolíferos. Eu reconheço não ser um tipo de beleza. Mas lá no meu bairro, na minha casa, isto é, na casa em que eu resido, tem sempre uma mulher grávida. Esses italianos, doutor. E elas são curiosas. Imagine que eu pago todo mês com regularidade aquilo que devo. E quando elas me encontram, desaparece de nós, monstro, para que nosso filho não saia feio. É uma tradição. Dizem que se a mulher grávida olhar muito para uma pessoa feia, que a criança absorve a feiura. Mas que estupidez dessas mulheres italianas. Aliás, as alemãs também. É um ditado popular da humanidade. Eu acho graça, mas não me incomodo que me chamem. Me chamem monstro. Naturalmente é desagradável, porque o meu nome é tão bonito, o Goulart. Eu olhei para ele e desejei abraçá-lo. Ele então prosseguiu, doutor, o senhor, bem, o senhor fará a carta, põe no correio, mande o meu endereço para que ela não erre. Eu tenho experimentado muitas dores nos pés. E esse frio terrível, muitas vezes sobe como umidade.
até os joelhos, até os quadris. Eu não sei mais, eu necessito de um par de calçados para ter os pés defendidos. Pois não, Golã. Eu acendi a lareira. A chama começou a crepitar. E eu olhei para ele e disse, Golã, você aceitaria um copo de leite quente? Ah, doutor, o senhor é tão insistente que eu aceitarei. Então eu preparei um copo de leite, aqueci-o, e você aceita naturalmente uma códia de pão. Ah, doutor, se tiver um pedaço de queijo também. Então, naquele momento, eu me apressei e coloquei uma baguete, um pedaço de queijo farto. Ele sentou-se e ficou olhando para o repasto com aquela expressão de que não comia há bastante tempo. Então ele disse, Golã, eu vou buscar o cachimbo para poder pitar um pouco e logo depois você deve ir para casa dormir. Não, doutor, eu sofro de insônia. Além dos problemas que me perturbam, parece que o sono não é muito meu amigo, mas isto é uma outra história. Eu subi e quando desci, ele continuava olhando para o copo de leite. O Golã, pode servir-se. Doutor, mamãe me educou. E o senhor imagine que eu, sendo seu hóspede, iria naturalmente ingerir o repasto sem a sua presença. Mas o Golã, eu sei, em Paris, por favor. E ele devorou o repasto com uma celeridade, balançava-se na cadeira, sorria e tomou o leite até a última gota e o pão, até a menor migalha. Sorriu. E eu perguntei, por gentileza, aceitaria um pouco mais? Ah, doutor, o senhor é tão insistente que eu não posso negar-me. Preparei uma segunda dose. Ele naturalmente geriu-a, levou as mãos ao estômago, levantou-se, sorriu. Pedido final. O senhor poderia colocar no gramofone aquela música de Mendelssohn, Nas Asas de uma Canção? Eu disse, meu Deus, o monstro é um poeta, mas o Golã, como é que você sabe que eu tenho um gramofone? E que essa é a minha música preferida? Ah, doutor, quando eu chego em casa, às vezes, mais cedo, as mulheres gritam, saia! Não queremos ver a sua triste figura. E eu começo a andar. A minha roupa de dormir, o meu cobertor, bem, os trapos, já estão um pouquinho gastos. E tanto faz estar agasalhado como não. É a mesma coisa. E eu saio a andar. Dizem que andar obriga o sangue a aquecer-nos. E a semana passada eu passei aqui pela sua porta e escutei pelas grelhas da janela uma música que saía espremida até o passeio. Eu parei e a música começou a me embalar docemente. E repetiu, e repetiu, e repetiu. Então, quando foi à tarde, eu fui a Paris, eu cheguei a uma casa de discos e perguntei a uma dessas jovens, linda, fofa e vazia, que são colocadas nas casas comerciais para atrair clientes. Eu perguntei, senhorita, e ela me retraiu, me repreendeu, vendeu-se. Eu sou uma vendedora. Vendedora. Poderia, por acaso, me dizer que música é essa? E comecei a trautear a canção. Ela disse, oh, meu Deus, esta é uma canção de Mendelssohn. E se chama Nas Asas de uma Canção. Eu gostaria tanto de ouvi-la, Vandeuse. Mas tem vitrola. Não, não, não. Eu queria ouvi-la aqui, de graça. Ela me olhou e disse, venha. E me colocou numa cabine lá no fundo e colocou a música. A música é a história da minha vida. É uma canção que voa de alma em alma e deixa em cada coração um pedaço de primavera. Então,
Eu sei que a música se chama Nas Asas de uma Canção. Aproximei-me do meu instrumento, coloquei o disco 68 rotações e a música encheu o vazio da minha cozinha do sótão. Ele levantou-se, abraçou uma coluna, colocou a cabeça de uma forma tão delicada que eu poderia ver o seu rosto em um ângulo de uma criança angelical. Ele chorava. E então, de repente, ele saiu a correr, ademã, e desapareceu no silêncio da noite. E eu fiquei ouvindo Nas Asas de uma Canção. Dia seguinte, será que o Golan me procuraria? Eu estive na cidade, onde recolhia agasalhos, roupas usadas que os meus paroquianos levavam, e tive a ideia de ir a uma sapataria. Não havia sapato 40, 41. Todos eram 40 ou 41. Então eu tinha agora uma boa desculpa para poder justificar não adquirir os sapatos, porque 2 pares eram também muito altos para os meus recursos. Mas naquela noite, novamente, quando o trem parou na última estação e eu saltei com um embrulho de roupas usadas na mão, olhei em volta e lá estava o Golan. Ele acenou com a mão. Aqui, doutor, aqui. Bonjour. Então eu lhe dei um pacote. Ele disse, naturalmente, me vai pagar com um copo de leite, porque nós trocamos gentilezas. E no momento em que ele tomava o copo de leite e o gramofone apresentava Nas Asas de uma Canção, ele disse, doutor, o senhor já fez a carta? Ele disse, não, Golan. Eu estive em algumas casas comerciais e eles me disseram que ela vai ter muita dificuldade, porque ninguém vende um pé de sapato e outro pé de sapato. Ah, doutor, foi muito bom, porque eu tenho detalhe. Já que Nossa Senhora vai comprar um sapato, eu quero lhe pedir um sapato marrom e branco. Está na moda. Ela vai comprar. Então ela compra aquele que me agrada. E eu disse mentalmente, madre mia, não era francês, era espanhol, madre mia. Como é que eu vou conseguir um par, 2 pares de sapato, marrom e branco, 40, 41. Foi uma noite inesquecível. No dia seguinte, eu fiz uma carta enorme, falando à mãe de Jesus, desse filho que ela possuía ali no bairro, na Rua do Bebedouro Velho. O sapato, senhora, deve ser marrom, branco, 40, pé esquerdo. 41, pé direito, porque caminha mais do que o esquerdo. Eu não entendi exatamente. Eles devem caminhar, talvez, em ritmos diferentes, mas à mesma distância. Porém, o Golan não era uma pessoa comum. Ele também era especial. Ficamos amigos. E então eu tive a oportunidade de lhe dizer, já coloquei a sua carta no correio, mas você sabe como são os correios em Paris, naquele tempo. Eu me lembrei de talvez soubéssemos como eram os correios no Brasil, naquele tempo, para não dizer hoje, que ficaram bem piores. Esse progresso que faz lembrar a cauda dos animais, cresce para baixo. É uma coisa peculiar. Então, senti-me profundamente feliz e no domingo havia combinado com o Golan para que ele fosse passar amanhã em minha casa. E eu sou um bom gourmet. Havia preparado um bife com vinho do Porto e um pouco de vinho tinto. Era a cozinha francesa. Ele também era francês. Bem, era de uma cidade distante, acostumada à pesca. Mas quem é que pode fugir a uma mesa à la française, daquela tradição daqueles que se alimentam bem? E ele prometeu que iria. Então eu me dei conta que naqueles poucos dias, o amor que havia desaparecido da minha alma renasceu das cinzas como se fosse uma fênix. Estava na abundância e eu tive uma ideia.
adotar o Golan. Esperei tempo para poder conversar. Também ele me amava. Quando falava comigo, seus olhos pareciam os olhos de um cão São Bernardo, que vai encontrar os perdidos da montanha de neve. Então eu percebi que ele desejava ter alguém que eu amasse. E foi assim, que no domingo pela manhã ele estava melhor vestido, mas o mesmo tamanco. Estava penteado, a cabeça era proporcional, os ombros eram estreitos, mas havia uma dessas belezas que não se descrevem através de padrões. Há uma mensagem estranha da beleza que fala ao doce coração de quem ama. E dentre as nossas conversações, eu disse ao Golan, eu gostaria de saber se você tem família. Não, não. Aqui estou solitário em Paris. Eu já tive família, doutor, mas não era deformado. O senhor pode acreditar que eu era bonito? As mulheres da aldeia diziam à minha mãe, reze ele, por causa do olhado. O senhor acredita em olhos maus? Pois existem, doutor. Falavam tanto que alguém ia me pôr maus olhos, que aqui estou. Eu fiquei feio. Não digo feio, fiquei deformado. Mas tudo tem uma história. Por que que Deus mata as mães e deixa órfãos os seus filhos? Por que que as aves já envelhecidas morrem e os seus filhos ficam no ninho, ali perdidos, para que as aves predadoras venham e devorem-nos? O senhor, eu não sei. Eu estou muito nervoso, doutor. O Golan, eu desejaria adotá-lo. Quantos anos você tem? De idade, 14. E de experiências, um século, doutor. O senhor sabe que o que vale na vida não é a idade fisiológica, é a idade do sofrimento. E que o sofrimento começa na hora em que Eva atraiçoa Adão com a serpente. E esse sofrimento jamais desaparecerá da terra. Então eu tenho a idade do sofrimento. Minha mãe era a flor da nossa casa. Mas de repente a tuberculose tomou conta do seu corpo frágil e ela morreu. Eu disse ao doutor que não tinha ninguém, mas eu tenho. Eu tenho uma irmã em Paris, na Rive Gauche, na margem esquerda do rio Sena, em Saint-Michel, bem ali na praça, em que o turismo faz o seu brilho. Ela se chama Marie, eu tenho. Ela é mais velha do que eu, 2 anos. Mas Marie é tão bela como uma noite de luar. Os seus olhos faíscam como pedaços de estrelas que se arrebentam de tanto brilhar. Então, eu não posso aceitar ser adotado, porque eu tenho que cuidar de minha irmã. É claro que não nos vemos muito, mas ela é a razão pela qual eu não me matei até hoje. Ela teria um grande desgosto. Mas o Golan, se ela tem 2 anos mais do que você, ela está com 16 anos. Eu tenho amigos na justiça parisiense e conseguirei adotá-los a ambos. Deixe-me contar um pouco de minha história. Depois que a mamãe morreu, meu pai, que era um homem bom, justo, perdeu a razão de viver. Começou a ingerir alcoólicos, a embebedar-se, perdeu o emprego e praticamente foi mendigar. Mas ninguém dá dinheiro a uma pessoa saudável. E ele começou a explorar-nos, a mim e a Marie. Saíamos pela manhã a mendigar, principalmente na estação de trens. Mas havia dias muito difíceis. E no inverno, faz menos de 3 anos, nós não conseguimos nada. E quando chegamos à casa, ele estava embriagado
e percebeu que nós estávamos mentindo. Mas nós não estávamos mentindo. Não havíamos conseguido nenhum pão para um café, uma pequena baguete, um croissant, nada. Então ele me pegou e surrou-me, atirou-me na parede. E eu bati as costas na lareira de mármore e senti uma dor, mas uma dor inenarrável nas minhas costas, e desmaiei. Quando acordei, estava numa casa pia. Havia tido um grave problema e ali fiquei. As dores eram insuportáveis. Não faziam nada. Não sei também se podiam ou se não podiam. Eu não entendo muito o paradoxo da vida, querer e não poder, poder e não querer. Eu sei que um dia eu estava, agora com 11 anos, lembro-me, Marie chegou. O cabelo negro como as asas de uma graúna, os olhos brilhantes, bela. E disse: o Goulin, ele nos vai matar. Enlouqueceu. A dor enlouquece aqueles que não têm Deus. E papai era ateu. Então eu pude ver, em um momento qualquer, ele estrangulando-me. E eu perguntei: o que faremos, Marie? Vamos fugir para Paris. Pegaremos o trem da terça-feira, o trem de gado, e saltaremos em Paris, na estação de leste. E Paris nos receberá com as oportunidades imensas. Eu irei trabalhar, terei facilidade. O meu porte, eu pareço ter quase 18 anos. Será fácil, Goulin. E foi assim que na terça-feira seguinte estávamos dentro de um trem dirigindo-nos a Paris. A estação de leste fica no leste da cidade, como o nome diz. Saltamos nós, os vagabundos, os imundos, miseráveis, que vínhamos das cidades do interior, mas não tínhamos onde dormir, onde ficar. E as águas do Sena cantando pela cidade, cortando as ruas, os bulevares. Na Ponte Marie, defronte da jardinerie, ali havia um lugar em que nós nos albergamos. Mas a friagem da noite, das águas, pioraram-me terrivelmente. E Marie tentou de tudo, até que um dia foi encontrada por um senhor que a contratou para trabalhar numa joalheria. Ele lhe oferecia um belo emprego. Encaminhou-a ao salão de estética para ensiná-la a caminhar, a vestir-se, a pentear-se, a colorir os lábios e tirar a palidez da face. E Marie começou a trabalhar. Então, de imediato, ela procurou uma clínica de ortopedia de origem suíça, onde se realizavam experiências, principalmente da coluna vertebral. Internou-me. Era muito cara. Porém, Marie conseguiu que eu fosse colocado não numa ala de indigentes, que não havia vaga, nunca há. São indigentes e, por isso mesmo, proliferam de forma abundante. Mas conseguiram para mim, pelo menos, um preço que ela podia pagar. E todo sábado, quando à tarde ia deitando os últimos raios sobre as águas do Sena, Marie aparecia com um ramo de miosote. Sabe, doutor, que o miosote é uma flor do campo. Tem um perfume delicado e é a flor dos namorados. Ela me levava tudo aquilo que podia me atender ao apetite voraz, que a alimentação da clínica não podia fornecer na quantidade que eu desejava. Pães, biscoitos, outros alimentos e o ramilho de miosotes. Marie. Ah, Marie. Então, um sábado, antes ela não tivesse ido, eu me houvera preparado a Madre Superiora, sabia do nosso amor, e naquele dia conseguira para mim um pequeno perfume. Mas era um perfume que se vende nas ruas, mas era perfume francês.
É claro, na França. E então eu me preparei e esperei Marie. Quando ela entrou, antes não tivesse vindo, estava desgrenhada, os olhos fora das órbitas, a face marcada, o vestido rasgado, e ela gritava: Ugolin, eu sou inocente, Ugolin, eu sou inocente. Então entraram logo depois dois animais, bípedes, dois gendarmas, dois policiais, arrastaram-na, e ela dizia: Ugolin, eu sou inocente, Ugolin. E a sua voz desapareceu do imenso corredor de arcadas da entrada do hospital. Eu não entendi nada. A Madre Superior da Genoveva veio até mim, tinha lágrimas nos olhos, e disse: meu filho, eu tenho a missão triste de lhe dizer que você não pode mais continuar. Sua irmã acaba de ser presa, mas ela é inocente. O patrão, aquele velho depravado, que confiava o cavanhaque, é um desses vendedores de jovens inocentes. Contratam-nas e logo depois vendem para a prostituição da juventude. Paris tem quase 20.000 jovens prostitutas que perderam a vida porque perderam a identificação e são objeto de uma máfia que vende vidas. Todos irão para o inferno, mas já vivem do inferno. Marie é inocente. Eu a vi. Era muito bela para permanecer virgem. Em Paris, 16 anos, e virgindade feminina é muito rara, meu filho. Mas esta não é uma clínica de caridade. É uma clínica suíça que realiza experiências e faz terapias muito difíceis. E nós é que vivemos do que se paga. Nós, as religiosas, trabalhamos por amor àquele crucificado que você está vendo ali. Não podemos fazer nada. Então eu disse: tire-me esse colete. Era um colete que me permitia alguma dignidade torácica. Ela desabotoou chorando e me disse: ela vai ser julgada dentro de 2 meses em um tribunal regional aqui no bairro, porque os pequenos crimes não são no grande fórum, são nesses locais próprios da justiça. Então, você poderá ver o julgamento. E arranjou uma bengala e deu-me e ajudou-me a caminhar. E eu saí, doutor, e fiquei procurando lugar em que minha irmã seria julgada por um crime que não praticou. Chegou o dia, o tribunal era uma sala miserável, desagradável, com o pequeno público, de gente de má vida, e o juiz indiferente ao destino. Então foram julgadas algumas pessoas, e eu pude ver quando Marie chegou, vestida de negro. Eu a olhei, não era a minha irmã. 2 meses, não era Marie. Era um semblante patético, frio, sem vida, sem emoção. Ela olhou para aquelas pessoas e para aquele falso tribunal e olhou também para o miserável que a havia denunciado. Ele estava sentado, estava de lorgnon, uma espécie de óculos que se tirava com facilidade da vista. Apoiava-se a uma bengala, estava muito bem vestido, sorria atrás de um bigode muito bem desenhado. É assim que os miseráveis se comportam na hora das suas vinganças. Ela foi assediada por ele e se recusou. Este era o crime. Ele então denunciou-a como havendo roubado, furtado algumas joias e estava sendo julgada.
Veio o promotor e acusou essas mulheres. Não é necessário dizer o que são. Essa daí é mais uma que vai para as ruas para o trotuar. E para ela, cárcere, a prisão de mulheres. O advogado de defesa era um jovem, sonhador como eu, inexperiente nas leis. Ele arengou qualquer coisa que o juiz não deu a mínima importância. E quando ele terminou, o juiz bateu o martelo e pronunciou a sentença. 2 anos na conciergerie. A prisão em que estiveram Luís XVI e Maria Antonieta, no Palácio da Justiça, perto de Notre-Dame. Então eu gritei, Marie. Ela me olhou e respondeu com toda frieza, Marie morreu e desapareceu. Aguardei os 2 anos, no mesmo lugar do Sena, tentando sobreviver com a rede de informantes dos miseráveis como eu. Eu vinha saber no dia em que ela deveria ser libertada. Então eu fui correndo ao palácio, arranquei flores do jardim, furtei-as e improvisei um buquê, colocando-me defronte da porta de bronze de saída do presídio. E quando a porta imensa se abriu, ela saiu. Estava envelhecida. Por que se envelhece quando se sofre? Havia no seu olhar a melancolia da morte, daqueles que não querem mais viver. Então eu corri para abraçá-la e ela me deteve. Eu já lhe disse que Marie morreu. O Gaulet, nós somos natimortos. Nós nascemos mortos. Não há lugar para os miseráveis nesta sociedade injusta. Adiante, havia um automóvel e um cavalheiro, um personagem estranha. Ele era proxeneta, arranjava mulheres para o comércio venal. Ela deu-lhe adeus, beijou na face, olhou para mim, au revoir, e entrou no carro. E eu saí correndo atrás, mas como podia seguir? E foi na sucessão dos dias que eu soube que ia haver um leilão. Um leilão bem ali em Saint-Michel. As virgens eram leiloadas a um preço muito alto. E então eu fui, e Marie foi vendida para o bordel de alto luxo. Na noite que deveria ser ela apresentada, eu soube, eu me preparei e mandei dizer-lhe que eu estaria do lado de fora e que ela me desse um adeus da janela do seu apartamento de luxo. E ela me apareceu em um peignoir branco, imaculado, que a partir dali seria manchado com o sangue da desonra. E então do alto me acenou, chorava. Adeus, Gaulet. Mas Marie já morreu. Foi assim que tudo começou. Durante os 6 meses, ela esteve no top, mas tudo tem uma certa decadência. E ela foi mudada para um outro hotel, de qualidade inferior, e para um outro hotel, mais inferior. E agora ela está na Rua das Laranjeiras, lá em Montmartre. É o último degrau. É o degrau da tuberculose, da sífilis, da miséria. É o último degrau. E eu tenho que pensar na minha irmã. Perdoe-me, doutor. Não, Gaulet. Eu procurarei psicólogos para reeducá-la, juízes de menores, nobres, honoráveis que existem em grande quantidade no mundo.
Eles são desconhecidos porque a virtude calça a sandália de veludo para não chamar a atenção. E a corrupção, o crime, a indignidade fazem um coral que chama a atenção da humanidade. Por esta razão, temos a impressão que no mundo a miséria, a dor, a desgraça governam quando é diferente. É o bem. É o bem. É o bem que ainda governa o mundo, Goulart. É o bem. Mas o bem é discreto, é silencioso. Sendo uma sala imensa, alguém gritar e outro redarguir, dará a impressão que há um pânico. Mas se eles não provocarem desordem, ninguém tem noção do silêncio imenso que a ordem provoca. Eu então meneei a cabeça e lhe perguntei, então, ele disse, doutor, está tão perto o Natal, é no outro domingo, depois do Natal. O senhor me convidou para vir comer o pato do Natal. Na França, não é o peru do Natal, é o pato. E eu virei, e depois eu a visitarei, e quem sabe, depois do Natal. Goulart, por que nós ambos somos tão infelizes? Você acredita em Deus, sim, e na mãe dele, na mãe de Jesus, porque Jesus é Deus, Deus é Jesus, e sua mãe é a rainha do universo. Era o conceito tradicional que ele tinha. E o pastor meneou a cabeça e disse, é verdade, mas eu sou holandês, judeu. E quando a guerra começou, eu estava da minha cidade onde exercia a minha profissão gloriosa de pastor. Eu era pai de 3 filhos. O meu menino tinha 16 anos, a menina 14 e a menor de todos 10. Mas quando o nazismo invadiu a Holanda e os judeus holandeses começaram a ser perseguidos, eu fugi com a minha família para a Inglaterra. A guerra foi cada vez pior. E eu fui morar no campo com a minha família. Acompanhava a destruição da Inglaterra. E no último ano, as bombas V2, bombas voadoras criadas pelo físico von Braun, caíam sobre Londres. E eu ajudava o rei e a rainha no esforço de retirar dos escombros as pessoas soterradas. E numa madrugada exausta, eu voltava para minha casa no campo. Quando escutei o similar de uma bomba, atirei-me no chão e a bomba caiu sobre a minha casa. Eu ouvi o estrondo e quando a fumaça desapareceu, não restava nada de minha casa, minha mulher, meus filhos, não restava nada, Goulart. Eu já havia experimentado um golpe, preparando-me para esse final, quando meu filho foi convocado e morreu na guerra. Ele estava escrevendo uma carta para mim, quando uma bomba explodiu próxima e um pedaço de metal desfigurou-lhe o rosto e ele caiu. A carta veio até mim, manchada de lama e de sangue, com um telegrama do rei. O Reino Unido agradece seu filho ter nos oferecido a liberdade. Aceite as minhas condolências. O pedaço da carta de meu filho dizia, papai, você fala tanto de Deus, mas eu quero dizer que aqui no front, Deus não é lembrado, papai. Imagine que eu tenho que matar. Você me disse que matar é crime. E eu tenho que matar aquele que está lá, do outro lado. Ele está no fosso
E se ele levantar, eu o matarei. Porque se for eu quem levante, ele a mim me matará. Por quê, papai? Ele era meu colega na Universidade de Oxford, de Londres, em qualquer lugar. Porque o psicopata disse que era necessário matar. Estamos matando-nos. Papai, eu estou orando. Pai nosso, que estais nos céus. A carta não terminou. Eu a tenho guardada como relicário divino no altar do meu coração. Mas agora, a minha mulher, minhas filhas, Deus as arrebatou. E eu fiquei com a minha dor profunda, ajudando os ingleses na sua liberdade. Quando passou a guerra, eu me transferi para a França. As saudades da Inglaterra eram muito grandes. E a dor de haver perdido a minha pátria, a Holanda despertou com uma orfandade enorme. Alguns milhões de judeus foram assassinados em Treblinka, Dachau e outros campos de extermínio. Então eu vim a Paris para poder cantar a liberdade, a fraternidade, quais fizeram os revolucionários de 89. Mas o que é que eu encontro? Eu encontro a criatura humana e a minha solidão. Então, eu pretendo fazer de você meu filho e de Marie, a filha que eu perdi. O Golan olhou-me com lágrimas e me pediu licença para me abraçar pela primeira vez. Porque o verdadeiro amor tem o toque. Esse toque, que é uma transmissão de vida, são milhares de palavras sem uma frase. Então ele me abraçou ternamente. Merci, mon père. Merci. E a semana de Natal passou rápida. Naquele domingo, eu estava preparando o pato para meio-dia receber o meu filho. Às 10 horas, eu percebi que o meu cachimbo estava sem fumo e fui ali à oficina de Pierre, uma porta que vende material para fumantes. E quando eu cheguei, Pierre descia a porta de metal. Eu disse, Pierre, hoje é o dia de Natal. Eu sei, doutor. E o senhor está indo aqui, doutor? O senhor não soube? Não soube. Não soube da desgraça? Desgraça? Na noite de Natal? Oh, aquele monstro, quer dizer, aquele seu amigo. Ai, é melhor o senhor procurar o abade. O abade pode lhe falar o que aconteceu, mas ele deu ordem que todas as casas comerciais do nosso bairro fechem as suas portas, porque hoje é um Natal diferente. Diferente. Vá saber dele a respeito de Golan. Eu atravessei a rua correndo. Cheguei à sacristia, a catedral gótica, com seus dedos de pedra pontiagudos formando cruzes, apontando os céus inclementes que cuspiam neve sobre a cidade. Então eu corri à sacristia e lá eu pude vê-lo. Era um homem de 70 anos aproximadamente. A cabeleira branca, o corpo vígil. Ele caminhava com os braços para trás. Era um ritmo para lá e para cá. Eu me acerquei com todo respeito e disse, abade, eu sou um pastor da igreja presbiteriana holandesa. Sou o Dr. Pierre Van Passen. Eu ouvi dizer que aconteceu algo ao meu amigo, o Golan. Ele me olhou e disse, mas o Golan não tinha amigos. Sim, eu sou amigo de Golan. Mas se o senhor era amigo de Golan, por que o deixou a sós na noite de Natal? Bem, eu fui levar à sua casa
o presente de Nossa Senhora, porque naquela madrugada, quase minutos após a meia-noite, terminado o meu culto, eu corri com o par de sapatos marrom e branco, 41. E sobre a cama, que estavam colocadas como tábuas, um colchão, uma Madonna que foi queimada, uma vela acesa, uma vela sobre um velho baú. Era a casa do meu filho. Eu coloquei o presente de Nossa Senhora sobre o travesseiro. Havia tido ideia de mandar-lhe uma carta, mas ele não sabia ler. Coloquei um ramilho das flores perfumadas do campo e ele não chegou a receber. Mas que houve? Eu voltava da missa do galo. Devia ser meia-noite, 1h. E quando atravessava aquele parque, eu vi um grupo de jovens cantarolando uma música de Natal. As lâmpadas estavam fericamente iluminadas, mas um poste parecia queimado. E eles faziam uma roda em torno daquele poste. E com esses ouvidos, acostumados à confissão auricular, eu escutei um gemido dolorido, aproximei-me e um homem quase nu, amarrado ao poste, a cabeça derreada, os jovens embriagados cantarolavam e chutavam-no. Miserável, os aleijados pertencem a Satanás e batiam-lhe. Então, a fúria tomou conta de mim. Eu retirei os cordões da cintura e expulsei-os aos malditos que saíram gargalhando, embriagados. Ergui a calça do desnudo, cobri-lhe com um pedaço de tecido rasgado. Carreguei-o nos meus braços, encostei a cabeça no meu ombro. E ele somente perguntou: Padre, hoje é a noite de Natal. É, meu filho, mas Jesus não nasceu. É mentira, não é, padre? É mentira. Tudo isso é mentira. Eles também são mentirosos. Por que fazem isto comigo? Porque sou deficiente. Mas que posso fazer? Por que, padre? Não sei, meu filho. Não me atormente. Eu não sei. Simplesmente eu não sei. Está bem, padre. Só quero que o senhor saiba que é mentira. Nunca existiu Jesus. Eu até acreditei nele. Ele não nasceu. E se nasceu foi num berço de ouro para os potentosos da terra. Não blasfeme. Ele calou. Eu trouxe para aqui a sacristia, aquele divã. Forrei o divã. E disse: deite, meu filho. Você necessita de algumas horas de sono. Amanhã, ou daqui a pouco, às 7h, eu sairei da casa sacerdotal e virei para celebrar a missa do dia santo de Natal. Ele não disse uma palavra. Parecia um cordeiro que estava sendo imolado. Sentou-se. Eu coloquei um cobertor de lã. Ele olhou e eu percebi a sua face marcada pelas bofetadas dos covardes. De um olho corria sangue, das fossas nasais, da boca um filete e uma palidez de morte que ele colocava um pouco de azul sobre os olhos. Ele estava como uma criança assustada. Eu disse: durma, meu filho. Como é o seu nome? O Golan. Então eu o fiz deitar-se. No dia seguinte, hoje, pela manhã, eu vim, mas ele não estava aí.
A cama estava perfeita. Quando eu saí, ele levantou-se. E eu fui celebrar a missa. No momento do ostensório, quando eu ergui a Santa Eucaristia e apresentei esta, é a minha vida, meu corpo. Duas crianças entraram correndo pela igreja e gritaram: Abade de la Roudère, ali no rio tem um corpo flutuando. Eu deixei Nosso Senhor para lá, saí correndo e encontrei sob os sargaços o corpo de um golem. Ele foi assassinado. Bem, assassinaram-no através do suicídio dele. Ele pôde suportar tudo, menos a vergonha, a perda da dignidade. E o soldado foi para dar notícia caso ela conhecesse o rapaz extinto. Ele foi. Chegou ao pior antro de Paris, a um pardieiro fétido. No terceiro andar, ele viu uma jovem penteando os cabelos com óleo, preparando-se para o comércio carnal. E então, ele perguntou: como é o nome da senhorita? Marie? Sim, Marie. Eu venho em nome do abade de la Roudère para perguntar se a senhora, senhorita, mademoiselle, tem algum vínculo com o rapaz enfermo de nome Golin? O Golin? Que fizeram com ele? Não, senhorita, não fizemos nada. O abade manda lhe dizer que se a senhorita puder dar um salto agora comigo lá da igreja, porque o Golin, ele suicidou-se. Ela deu um grito, empurrou o policial pela porta, bateu a porta. Quando ele começou a descer a escada, ouvia-se o estampido de uma arma de fogo. Ele correu. Ela estava numa poça de sangue. Havia detonado uma bala na cabeça. A igreja condena o suicídio. Mas eu mandei buscá-la. Ela foi assassinada também. Não há nela vestígio do suicídio. Ela, como seu irmão, foram suicidados pelas mãos perversas da nossa indiferença. E ela vai ser sepultada ao lado do seu irmão. Venha ao velório, que daqui a pouco estaremos celebrando até às 15 horas, quando sepultaremos os dois no jardim da catedral. Eles ficarão lado a lado, já que lhes foi negada a vida na terra. O Senhor Jesus faz-lhes a ressurreição no reino dos céus. Era uma utopia, mas e eles gozarão de vida eterna. Eu não pude me locomover. Disse, sentei-me numa cadeira e esperei. Às 15 horas, a igreja estava referta. Na parte central estava erguida a essa, e sobre ela 2 caixões alvinitentes para simbolizar a virtude. Quando o coral cantava o salmo, ó Israel, Israel que fizeram com teu nome, o abade veio, subiu a galeria do lado, e dali de cima ele olhou a multidão, os 2 esquifes cobertos de flores miúdas do campo, e o sino plangendo. Então ele disse com a voz mais clara que eu jamais ouvi:
Oh, meu Deus! Quando eu morrer e for chamado para vos prestar depoimento, vós me perguntareis, Abade de la Rudère, que fizeste das ovelhas que eu te confiei? Eu então olharei para ele e não direi nada. Ele então me perguntará pela segunda vez, Abade de la Rudère, que fizeste das ovelhas que eu te confiei? Eu menearei a cabeça e não direi nada. Mas quando pela terceira vez, última vez, ele perguntar, Abade de la Rudère, que fizeste das ovelhas que eu te confiei? Eu direi, não eram ovelhas, Senhor, eram lobos vestidos de ovelha. Desceu do púlpito e segurou na alça dos 2 caixões, acompanhados por outros homens, e inumaram em uma cova larga ao lado da igreja Marie e o seu irmão Ugolã. A história real está num livro publicado no ano de 1970 em Paris, que se chama Estes Dias Tumultuosos. Narrei-a ao sabor da minha própria emoção, para dizer que nós estamos vivendo a grande noite que antecede ao dia novo. Nós estamos vivendo o apagar das luzes e a saída da treva da ignorância, desde 1857, quando começou lentamente a era do espírito imortal. Seu Abade de la Rudère tivesse recebido a dádiva do espiritismo, e o Ugolã, quando lhe perguntasse por que, padre, eu nasci assim, ele recorreria à reencarnação, a mais notável conquista da filosofia universal, a mais antiga proposta que os gregos, os etrúrios e os primeiros povos, desde as canções longínquas de Siddhartha Gautama, asseveram que a vida não é o breve espaço entre o túmulo e o berço. Certo dia, Buda perguntou a um discípulo, qual é o oposto de vida? E ele disse, morte. E Buda sorriu, não, renascimento. Porque nada, ninguém morre, tudo se transforma. Se tivesse penetrado nas obras clássicas do mundo dos mistérios, teria ouvido o guru no alto da montanha dizer, é necessário nascer de novo para entrar no reino dos céus, repetindo a frase de Jesus a Nicodemos. É necessário semear, mas ter cuidado com o joio, que não vá misturado com o trigo, para que o bem seja legítimo e a fraternidade verdadeira, para que as palavras sejam acompanhadas da suave música dos atos, porque o mundo está cansado de ouvir discursos e necessita de ouvir e ver exemplos. Seu Abade de la Rudère houvesse ouvido falar que Jesus, diante de um homem que fora recuperado, respondera aos discípulos que queriam, Senhor, quem pecou para que ele nascesse cego? Ele ou seus pais? Porque a tradição do Talmud, uma das obras sagradas dos judeus, assevera que o pai, o avô, peca, principalmente o avô, e o neto
resgata. Teria meditado melhor do primeiro mandamento. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, da casa da sujeição. Perante mim não tereis outros deuses, nem daquilo que está nos céus, nem da terra, nem sobre as águas, nem abaixo delas, porque eu sou um Deus justo e bom, que perdoa até a 100ª geração, mas que pune, que educa a partir da 3ª geração. Porque o avô se pode reencarnar como seu neto, mas o pai, não. É ilógico. Então, no primeiro mandamento da lei de Deus está a reencarnação, cujo texto é este, e foi sintetizada: amar a Deus acima de todas as coisas. E Jesus teria completado: e ao próximo, como a vós próprios. Em verdade, se o abade de La Roudère conhecesse a comunicabilidade dos espíritos e a interferência deles em nossas vidas, exultaria e diria: bendize a dor. A dor é o prêmio que Deus oferece aos seus eleitos, como está incerto no Evangelho segundo o Espiritismo. Quando o coral nos deliciava com a sua música transcendente, eu vi chegar entre muitos espíritos uma senhora de idade avançada, os cabelos brancos partidos ao meio, em uma polpa para trás, 2 outras senhoras mais jovens e um cavalheiro honorável, que vinham para a grande festa da 25ª conferência, representando uma comunidade espiritual aqui próxima da Terra. E então, curiosamente, eu perguntei mentalmente, porque a senhora esplendia de luzes como uma fada. E ela me disse: Adelaide Schileder, eu venho dos primórdios desta casa, desde quase a 1ª geração, com minhas filhas e meu filho Lauro. Nós vimos para participar do banquete da imortalidade da alma. E aquele rosto que me fazia lembrar uma boneca de porcelana sorriu e me disse: nós participamos, meu filho, das primeiras atividades de assistência e de caridade da nossa veneranda federação, desde antes de João Guignone ser o presidente da casa, com a Bibe Isfer, o seu vice-presidente. E então eu vi o desfilar desses espíritas que estiveram nos gloriosos dias desse século, desde um jovem, muito jovem, que também participara das atividades doutrinárias desta casa. E então eu vi destacar-se o venerável espírito de Arthur Lins de Vasconcelos, que se tornou presidente espiritual desta reunião, falando-nos a todos, e à medida que o tempo ia passando, entidades venerandas de nossa querida Curitiba, mas não apenas de Curitiba, do Paraná, mas não só do Paraná, eu farei descer estrelas sobre a terra, como está no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. As estrelas cairão sobre a terra. Ai, se o abade de La Roudère tivesse dito: Goulin, tem paciência, tudo é breve na terra, a noite mais longa faz-se bordar de sol. Às vezes é meia-noite, mas já é amanhecer 1 segundo depois da meia-noite. Tudo são trevas, mas já há luz. Então, nesta noite
moral que se abate sobre a terra nesse século, desde aquele 1857, que amanhece um novo mundo, o mundo da imortalidade da alma, da reencarnação, da ressurreição dos mortos, da comunicabilidade dos espíritos. Aquele mundo extraordinário que tem provas, mas que tem expiações, mas que também sublima quando passe para o mundo de regeneração. Nesse capítulo 14, que foi lido pelo presidente, e que Allan Kardec fala da nova era. Estamos vivendo a nova era. É claro que ainda há sombras que serão diluídas, porque nós marchamos da sombra para a luz, da ignorância para a sabedoria, do instinto para a razão, da perversidade para o sacrifício, para o holocausto. Ai, se Pierre Van Passen, ele que leu a Bíblia tantas vezes, ele teria ouvido Jesus dizer, e não passará esta geração, anotada pelo apóstolo, sem que tudo o que eu falei aconteça. A que geração ele se referia? A física. Passaram-se já quase 40 gerações de corpos, tendo-se 50 anos em média a cada geração. Então, essa geração somos nós, os espíritos que ouvimos a palavra dos 500 da Galileia. Deus a todas as criaturas. Pisareis em serpentes que vos não farão mal. Curareis enfermos. Libertar-los-ei do demônio, do espírito treva. Dar-lhes-ei a oportunidade de ser felizes. Esta geração está explícita. E Jesus pergunta, Simão, aos apóstolos, quem dizem os homens que é o Filho do Homem? E Simão disse, Senhor, uns dizem que tu és Elias, que havia morrido há mais de 800 anos. Outros dizem que tu és Jeremias, ou algum dos profetas que voltou, ou João Batista, que era impossível, porque João tinha morrido há menos de um mês. E aí Jesus olha bem para Pedro e pergunta, e tu? Quem dizes tu que eu sou? Pedro, então, emocionado, eu digo que tu és o Messias que havia de vir, o Filho de Deus vivo. E Jesus dá a mais bela resposta sobre a mediunidade. Simão, não foi a carne nem o sangue que te revelaram. Foi meu Pai que está nos céus. Isto é, não foi o cérebro. Foi uma intuição. Foi a mensagem divina que falou pela boca de Pedro. Se o abade de La Roudère ou Pierre Van Passen tivessem tido a oportunidade de ler o Consolador que Jesus prometeu, e ali mesmo em França, desde o seu nascimento em Lyon, até o momento da sua desencarnação em 69 em Paris, 1869, compreenderiam que desgraçado, infeliz, não eram Goulin, Marie. E isto me leva a um salto quântico. Quando, num dia de muita emoção, eu terminava a conferência, e o Espírito Bezerra de Menezes veio e disse, Senhor, eu não te peço pelos que choram, mas por aqueles que provocam as lágrimas. Eu hoje não te suplico pelos que têm dor, mas sim por aqueles que são responsáveis pela dor. Pai de misericórdia, eu não ergo a minha voz para rogar,
pelos que são infelizes, eu peço licença para suplicar pelos que infelicitam os outros, porque em verdade ditosos sois vós, quando vos perseguirem, quando vos maldizerem, quando vos maltratarem por amor do meu nome. Bem-aventurados sois, Golãs, Barris, pessoas deste momento de prova e de dor. Bem-aventurados sejamos nós, os obreiros da Era Nova, que passaremos a agir, a conjugar o verbo atuar. E falaremos através das ações, dizendo que estes são os dias que estão anunciados. Irmãos da alma, irmãs do coração, cantemos a nossa maravilhosa sinfonia de bênçãos, agradecendo a Deus por tudo que nos deu, por tudo que nos dá, pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigado, Senhor, pelos olhos meus, que podem ver o céu, a terra e o mar, acompanhar a ave que corre ligeira neste mundo fagueira sob o céu de anil, e as criaturas cegas que se debatem em toda parte. Eu sei que depois da sua morte também enxergarão a bênção divina do teu amor. Muito obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar. A melodia dos imortais que se ouve uma vez e não se esquece nunca mais. A voz melodiosa, canora do boiadeiro. E a música sublime que nos embriaga ao mundo inteiro. Pela minha fidelidade de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir, porque eu sei que depois desta prova, na vida nova, eles também escutarão. Muito obrigado pela minha voz, mas também pela sua voz, pela voz que ama, que canta, que poetiza, que ilumina, que murmura uma canção. E o teu nome pronuncia com dúlcida emoção. Diante da minha faculdade de falar, eu te rogo pelos que sofrem de afasia. Eles não cantam de noite, eles não falam de dia. Oro por eles, porque eu sei que depois deste sentir, eles também poderão viver e cantar depois de morrer. Muito obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, mãos que aram, mãos que semeiam, mãos que agasalham, mãos de ternura, mãos dos adeuses, que limpam feridas, que enxugam lágrimas das vidas, pelas mãos que apertam mãos de poesias, mãos que atendem a velhice, a infância e a dor, mãos que no seio embalam o filho de um corpo alheio sem receio. E por aqueles que têm dificuldade, eu rogo gratidão por caminhar diante daqueles que são aleijados, desesperados e não podem andar. Eu sei que depois desta expiação, eles também bailarão. Muito obrigado, por fim, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Um doce cantinho, um ninho, onde estão a família, o coração, a mulher e a vida. Mas se por acaso eu não tiver ninguém para me amar, ninguém para me ajudar, mas a sós não me encontrar, eu te direi: obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado, porque eu creio em ti. Pelo teu amor, obrigado, Senhor, pela sua atenção. Muito obrigado, Senhor Deus.